O tema desta sessão é Destruindo Fortalezas. E é uma sessão que vai lidar com a guerra espiritual. Antes de tudo, precisamos entender por que é que há guerra espiritual. Quem está lutando contra quem? De que lado estamos? Quero ir, em primeiro lugar, para Mateus capítulo 12, uma passagem sobre o ministério de Jesus, que traz à tona o fato básico de que existem dois reinos espirituais invisíveis, que estão em guerra um com o outro. Um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus. Imagino que a maioria não tenha nenhum problema com o conceito de que Deus tem um reino. Alguns podem não estar cientes de que Satanás tem um reino, mas tem, e é muito importante para nós como cristãos, que entendamos a natureza do seu reino e como ele opera. Porque se estamos no reino de Deus, por meio de Cristo, estamos automaticamente em guerra com o reino de Satanás. Entendem? Suponham que eu era um cidadão da Austrália e a Austrália estava em guerra com a Nova Zelândia. Deus nos livre disso. Confiamos que tal coisa nunca entrará na mente das pessoas. Mas, se fosse assim, então, como cidadão da Austrália, eu estaria automaticamente em guerra com a Nova Zelândia, porque pertenço a uma nação que está em guerra com outra nação. Assim, se o reino de Deus está em guerra com o reino de Satanás, e estamos no reino de Deus, então não temos opções. Estamos automaticamente em guerra com o reino de Satanás. E é muito importante sabermos disso, compreender a natureza da guerra. Deixe-me ler esta passagem de Mateus capítulo 12. Começando no versículo 24. Jesus acabara de curar um homem surdo e mudo, ao expulsar o espírito maligno que o deixou surdo e mudo. Sabiam que os espíritos malignos fazem as pessoas ficarem surdas e mudas? Bem, quando estávamos no Paquistão, há cerca de 4 anos, estávamos a ministrar aos paquistaneses, naturalmente, e Deus abriu uma porta maravilhosa porque o Paquistão é 98% muçulmano. Tivemos a liberdade de realizar reuniões públicas e reuniram-se cerca de 16 mil pessoas. A razão pela qual eles se reuniram, havia uma razão, porque eles ouviram que oraríamos pelos enfermos. Essa foi a razão principal pela qual a maioria deles veio. E no decorrer da ministração, a Ruth e eu mergulhamos numa multidão de homens que estava diante de nós à espera de receber a oração. Um homem tocou nas orelhas e depois na língua dele. Não falávamos a língua deles, mas percebi que ele estava a mostrar-nos que era surdo e mudo. Então, na teoria, eu sabia o que fazer. Eu pensei, vou fazê-lo e ver o que acontece. Então disse, espírito surdo e mudo que está neste homem. Eu estava falando inglês, ele era surdo e mudo de qualquer maneira. Por isso, não importaria o idioma que eu estivesse a falar. Eu disse, espírito surdo e mudo que está neste homem, eu estou a falar contigo e não com este homem. Em nome do Senhor Jesus, ordeno-te que saias deste homem. Depois eu disse ao homem, agora diz alguma coisa, e imediatamente ele ouviu. Ele não entendeu, mas ouviu e começou a fazer sons. Então levaram-no até a plataforma e disseram às pessoas que ele havia sido libertado do espírito surdo e mudo. E pensei para mim mesmo, isto funciona. Acho que a Ruth está aqui e gostaria que ela confirmasse a minha precisão. Mas acho que nos 10 minutos seguintes saímos à procura de pessoas surdas e mudas. E no Paquistão não são difíceis de encontrar. Acho que nesses 10 minutos vimos pelo menos 10 pessoas serem libertas da condição de surdos e mudos, quando o espírito maligno era expulso. Só digo isto porque não é uma teoria, não é uma tradição antiquada, é uma realidade muito atual. De qualquer forma, quando Jesus fez isto, vamos ler o que aconteceu. Quando os fariseus ouviram isso, disseram, este não expulsa demônios, senão por Belzebu, governante dos demônios. Fizeram uma acusação terrível, disseram que ele podia expulsar demônios porque tinha uma aliança com o governante dos demônios.
Jesus respondeu dizendo: todo reino dividido contra si não subsistirá, e toda a cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si. Então, como subsistirá o seu reino? Jesus disse muito claramente que Satanás tem um reino e não está dividido. Ele continuou dizendo: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem vossos filhos os expulsam? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou sobre vós. Ali Jesus fala sobre o reino de Deus. Neste ministério de libertar as pessoas de espíritos malignos, o confronto entre os dois reinos é trazido à tona. O reino invisível de Satanás é representado pelos demônios. O reino invisível de Deus é representado por Jesus e por aqueles que continuam o seu ministério em seu nome. Eu acredito que Satanás teme, sobretudo, este ministério de libertação, por causa de duas coisas. Primeiro, traz à luz o seu reino invisível e ele preferia tê-lo invisível. E segundo, mostra a vitória e a supremacia do reino de Deus sobre o seu reino. Mas estou apenas a começar com essa passagem para vos mostrar que o Novo Testamento revela claramente que há dois reinos espirituais invisíveis em guerra um com o outro: o reino de Deus, o reino de Satanás. Agora, para uma breve descrição do reino de Satanás e a sua sede, voltamo-nos para Efésios capítulo 6, que, aliás, é um versículo-chave neste tema. Efésios capítulo 6, Paulo diz no versículo 12: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gostaria de vos dar a versão do Prince desse versículo. É a versão amplificada do Prince. Vocês perguntam se sou qualificado? Bem, aprendi grego desde os 10 anos, o que já faz muito tempo. Estou qualificado para ensiná-lo a nível universitário. Isso não significa forçosamente que estou sempre certo, mas tenho direito à minha opinião. Então vou te dar a versão amplificada do Prince. Pois a nossa luta não é contra pessoas com corpos. Essa frase é tirada da Bíblia Viva e acho que é uma frase muito boa. Estamos numa luta livre, mas estamos a lutar com pessoas que não têm corpos. Isso faz com que imediatamente ajustemos o nosso pensamento, porque não estamos acostumados com o conceito de pessoas sem corpos, embora existam multidões de tais pessoas no universo. Então ele diz na versão Prince: contra governantes com várias áreas e ordens decrescentes de autoridade. Então, é um reino altamente organizado. Existem governantes neste reino, cada um responsável por uma área. E sob cada um desses governantes há subgovernantes, que são responsáveis por sub-áreas naquele reino. Podem dizer que Satanás foi muito inteligente ao criar tal organização? Não é bem assim. A verdade é que ele se rebelou contra Deus, estando, como a maioria das pessoas crê, responsável por 1/3 dos anjos criados. Fez com que os seus anjos se rebelassem contra Deus, sendo expulso do céu. E simplesmente estabeleceram um reino rival, mantendo a estrutura organizacional que tinham quando faziam parte do reino de Deus. Portanto, ele não recebe nenhum crédito por essa organização extremamente inteligente. Vou dizer essa parte novamente. A nossa luta não é contra pessoas com corpos, mas contra governantes com várias áreas e ordens decrescentes de autoridade. Contra os dominadores do presente mundo das trevas. E eu usei deliberadamente a palavra dominar porque a palavra grega é uma palavra muito poderosa. E escolho a palavra dominar, porque Deus nunca domina ninguém. Onde quer que encontrem dominação,
é algo satânico. Não é assim que Deus governa as pessoas. Mas a ambição de Satanás é dominar o mundo inteiro. Entendem? Não apenas uma parte da humanidade, mas, através de um reino de trevas, dominar o mundo inteiro. E porque o seu reino é um reino de trevas, as pessoas que estão neste reino, na maioria das vezes, não sabem onde estão metidos. O reino de Deus é um reino de luz. Se estamos no reino de Deus, sabemos onde estamos de alguma forma. Mas a maioria das pessoas que estão no reino de Satanás não sabem onde estão porque é um reino de trevas, não conseguem ver. E indo para a frase final no versículo 12, contra as hostes espirituais da maldade nos céus, ou nos lugares celestiais. Há vastos exércitos. Sabem, a palavra hostes é em inglês antigo para exército. Vastos exércitos de seres satânicos, pessoas sem corpos, dispostos em ordem de batalha contra nós. É importante que saibamos disso, não é? Fará muita diferença em nossas vidas se percebermos o que estamos a enfrentar. Agora deixe-me salientar que o quartel-general de Satanás, conforme declarado aqui, está nos lugares celestiais. Temos muita linguagem na igreja que fala sobre Satanás como se ele estivesse no inferno. O inferno é um lugar de confinamento para pessoas más, abaixo da superfície da terra. Meu comentário sobre isso é: seria bom se Satanás estivesse no inferno, mas não está. Ele está muito solto e muito ativo, e o seu reino está nos lugares celestiais. A maioria deve estar a pensar: pensei que Satanás tivesse sido expulso do céu. Estão perfeitamente certos. Foi. A chave para entender isso é que havia mais de um céu. Isso é absolutamente essencial. Na verdade, no primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus, no plural, a terra, singular. Então temos esta revelação desde o primeiro versículo da Bíblia, de que o céu é plural. Então, há duas passagens do Novo Testamento que mostram isso muito claramente. A primeira é 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 2 até o 4. Quando Paulo fala sobre pessoas que ele conhecia, que tiveram experiências espirituais maravilhosas, ele fala sobre uma pessoa em particular que foi desde o nível terreno até os celestiais, e ele diz que não sabe se estava em seu corpo ou não. Isto é o que ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo diz que este cristão, seu conhecido, foi ao terceiro céu. Também diz que foi no paraíso, o que parece sugerir que o paraíso está no terceiro céu. Visto que lá ele ouviu as palavras de Deus, o terceiro céu aparentemente seria a morada de Deus. Agora eu sou um lógico, não posso fugir da lógica. De uma coisa estou convencido: se há um terceiro céu, deve haver um primeiro e um segundo. Nunca houve um terço de nada sem os dois primeiros. Então esta escritura diz-nos que há pelo menos 3 céus. E é nisso que eu acredito. Há uma frase que as pessoas usam, às vezes, quando estão muito felizes: eu estava no 7º céu. Eu não acho que isso seja bíblico. Na verdade, acho que provavelmente foi tirado do Alcorão. Então, se estiver muito feliz, diga às pessoas: estava nas nuvens. Porque a Bíblia revela que há muitas nuvens no céu. Mas o que quero dizer é que existem pelo menos 3 céus. Deixe-me dar outra passagem em Efésios capítulo 4, versículo 10. Falando sobre o que aconteceu com Jesus na morte e ressurreição, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Então Paulo diz que Jesus subiu acima de todos os céus. Eu era professor de inglês como segunda língua na África e aprendi que existem certas armadilhas na língua inglesa. Alguns de vocês podem ter lutado com elas. É o uso da palavra todos, porque não podemos usá-la em determinadas situações. Por exemplo, um dos meus alunos veio até mim um dia e disse: "Por favor, senhor, todos os meus pais vieram me ver." Bem, eu disse: "Entendo o que queres dizer, mas usaste a palavra errada porque não podes ter mais de 2 pais. Não podes usar a palavra todos com menos de 3 pessoas." Então, quando Paulo diz acima de todos os céus, é porque deve haver pelo menos 3 céus. Eu acredito que é o que há. Vou dar-vos apenas a minha opinião. E não estou a afirmar que isto é realmente bíblico, mas parece-me que o terceiro céu é o céu da morada de Deus, é o céu sagrado. E lembre-se que Deus habita acima, por cima do céu. Isso é declarado em muitos lugares. Então, o primeiro céu eu sugeria que poderia ser o céu visível que vemos, o sol, a lua e as estrelas. Então, de alguma forma, resta um segundo céu que nunca é chamado de segundo céu, que está em algum lugar entre o céu visível e o céu do trono de Deus. Pessoalmente, acredito que é onde o reino de Satanás está localizado. Deixe-me mostrar-vos esta teoria e talvez pensem que sou muito ingênuo. Ruth e eu viajamos muito de avião a jato. E recentemente, a caminho da Nova Zelândia para Singapura, estávamos a voar a uma altitude de 39 mil pés, que é muito, muito em cima. Quando eu estou tão alto, tenho a sensação de que estou acima do reino de Satanás. É como se fosse fácil orar. Não precisamos lutar contra a oposição. Esta pode ser completamente a minha impressão subjetiva. Mas em algum lugar entre Deus e nós, há um reino hostil que se opõe a nós e procura impedir as nossas orações. E é por isso que às vezes temos de orar até conseguirmos o que pedimos, entendem? Não é que estejamos a orar fora da vontade de Deus, não é que Deus não queira ouvir, mas temos de penetrar um reino hostil nos lugares celestiais para chegar a Deus. Em vez de especular, quero dar-vos uma passagem do livro de Daniel que revela muito claramente que é assim. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas se estiverem interessados, fariam bem em ler o capítulo inteiro mais tarde. Daniel, capítulo 10. Este capítulo relata como Daniel reservou um período de 3 semanas para uma oração especial. E ele fez o que chamamos de jejum de Daniel. Ele não desistiu de toda a comida, apenas comeu a comida mais simples, não bebeu vinho e não comeu carne. E ele estava de luto diante de Deus, em nome de seu povo Israel, que era cativo de um império gentio. E ao cabo de 3 semanas, um anjo muito glorioso veio a ele com a resposta à sua oração, uma revelação de Deus do que seria o futuro de seu povo, que consiste em Daniel capítulos 11 e 12. Mas o anjo disse-lhe: no primeiro dia em que começastes a orar, a oração foi ouvida e eu fui enviado com a resposta à tua oração. Mas, disse ele, levei 3 semanas para passar pelos lugares entre o trono de Deus e Daniel na terra. Fui contestado por anjos satânicos, e eu tive de abrir caminho à força através desses anjos. Então é muito claro que na época de Daniel, em algum lugar entre o trono de Deus e a terra, havia este reino satânico. Acredito que ainda existe. Ainda está lá quando Paulo escreveu Efésios 6, verso 12, que foi pelo menos 30 anos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Em outras palavras, qualquer que fosse a situação,
ele não foi alterado pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus ascendeu muito acima do reino de Satanás. Mas o reino de Satanás continuou no seu lugar. Então o anjo disse a Daniel: eu vim com a resposta à tua oração, e quando eu for embora vou ter que abrir caminho através dos mesmos anjos e vou ter de lutar contra outros anjos satânicos. O anjo que veio a Daniel disse: no caminho para cá, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Por 21 dias, anjos lutaram nos lugares celestiais. E ele também fala sobre os reis da Pérsia. Na linguagem da King James, que é a usada aqui, vejo que o príncipe era o governante supremo, os reis eram subgovernantes. Mas todos eles estavam preocupados com o reino ou o império da Pérsia, que naquela época era o maior e mais poderoso império da Terra. Tinha 127 províncias. Então Satanás tinha um super anjo que era responsável por todo o reino da Pérsia. Mas este superanjo tinha outros anjos que eram responsáveis por diferentes áreas dentro do reino da Pérsia. Isto para mim não é uma teoria, porque vi em muitas situações e casos como este princípio funciona. Por exemplo, suponhamos que havia grandes cidades no Império da Pérsia, e havia. Acho que havia um subanjo em cada cidade principal. Viajando de cidade em cidade, de lugar em lugar, aprendi que para ser eficaz no ministério numa determinada cidade, muitas vezes tenho de identificar o poder satânico específico que está a trabalhar naquela cidade, e é diferente de cidade para cidade. Haviam muitas nacionalidades diferentes no Império Persa. E a minha opinião é que muitas vezes há um reino satânico em particular sobre um determinado grupo racial, como os Estados Unidos, que é formado por muitos grupos raciais diferentes. E onde moro há mais de 20 anos, a minha opinião clara é que diferentes grupos raciais têm diferentes poderes satânicos sobre eles. E ao lidar com esses grupos raciais espiritualmente, torna-se importante identificar o poder que está sobre eles. Por exemplo, como todos sabem, há muitos afro-americanos na América. Não tenho preconceito com os negros, eu amo-os, tenho uma filha negra, mas eles são descendentes de pessoas que foram levadas para lá como escravas. Eu compartilhei isso com os americanos negros. Percebemos que a maioria dos cristãos negros só pode ir até certo ponto, e algo parece detê-los. Eu partilhei a minha opinião de que vieram como escravos. Foram politicamente emancipados, mas nunca espiritualmente emancipados. Ainda estão sob um espírito de escravidão. Paulo fala sobre um espírito de escravidão em Romanos, capítulo 8, quando ele diz: não recebemos novamente um espírito de escravidão, mas o Espírito de Deus, que nos torna filhos e filhas de Deus. E quando ele está a falar sobre escravidão, se olharem para o contexto, ele está a falar sobre o legalismo religioso. Pessoas cuja religião consiste em conjuntos de regras, faça isto, não faça aquilo. O que observo mais uma vez é que quase todas as igrejas negras americanas são extremamente legalistas. Quase nenhuma delas conhece a verdadeira liberdade da graça de Deus. Qual é a razão? A razão é que esse espírito de escravidão nunca foi realmente tratado. Ele ainda tem um certo controle sobre eles. Eles são cristãos, muitos deles e alguns deles são cristãos muito adoráveis, mas, como grupo, nunca foram libertados. Outro grupo são os índios americanos
nos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos são um país de liberdade. Infelizmente, a liberdade foi levada longe demais nos dias de hoje. É um país onde quase qualquer um pode prosperar por causa da natureza da economia e das leis e assim por diante. Não precisam ter um doutorado em filosofia para prosperar. Na verdade, provavelmente ficarão melhor sem ele. Mas há um grupo que, em suma, nunca prosperou. Os índios americanos nunca prosperaram financeiramente, nunca prosperaram socialmente e espiritualmente. E ainda estão numa escuridão terrível. São todos, sobretudo, praticantes de feitiçaria. E feitiçaria muito poderosa. É uma tragédia. Mas a minha opinião é que até que alguém com visão entenda a raiz do problema dos índios americanos e esteja preparado para fazer a guerra espiritual para libertá-los, eles permanecerão em cativeiro. Tenho sido sábio o suficiente para usar os meus exemplos de uma terra distante. Mas acho que, se refletirem sobre o que estou a dizer, em pouco tempo começarão a ver que existem princípios semelhantes a operar na Ásia. Princípios muito fortes. E quando o anjo acabou de contar a Daniel sobre isto, disse: quando eu for, terei que lutar novamente com o príncipe do reino da Pérsia. E depois disso terei de lutar com o príncipe do reino da Grécia. Por que a Pérsia e a Grécia? Bem, porque haviam 4 impérios gentios que dominavam o povo de Deus, Israel, e a sua terra e a cidade de Jerusalém. Vejam, a batalha é sempre mais intensa espiritualmente onde os problemas do reino de Deus estão focados. Então, onde quer que Deus esteja a trabalhar, descobrirão que Satanás estará a trabalhar também. O próprio nome significa o que resiste. Percebem? Ele resiste aos propósitos de Deus e ao povo de Deus. Não pode evitar, ele é um escravo de sua própria natureza. Assim, haviam 4 impérios gentios sucessivos que dominavam Israel: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Nos dias de Daniel, a Pérsia ainda era o império dominante, mas o próximo a segui-lo seria a Grécia. E assim vemos que a guerra espiritual, de certa forma, relaciona-se com o povo de Deus, os propósitos de Deus. E de certa forma é necessário realizar uma guerra espiritual para que os propósitos de Deus para o seu povo sejam cumpridos. E Daniel é um padrão maravilhoso de alguém que, pela oração, jejum e intercessão, mudou a história do seu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.